Eu sou a luz do mundo. Eu sou a videira. Eu sou a ressurreição. Eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. Meu irmão e minha irmã, de todas essas definições que Jesus dá dele mesmo, a que mais me toca o coração é esta de hoje. Eu sou o bom pastor. Em minha ordenação presbiteral, minha ordenação sacerdotal, este foi o título da minha ordenação. O bom pastor. Já tendo consciência de que nunca eu serei um bom pastor, e abro mão deste tratamento, deste título, quando alguém fala: Frei, você é o nosso pastor. Eu falo: pelo amor de Deus. E considere uma ovelha. Uma ovelha que deve ser um ponto de referência, um sinal, mas pastor, só Jesus. Somente Jesus. Se os meus irmãos no sacerdócio acham que não, eu respeito. Mas eu particularmente acho que é algo muito pesado para um ser humano. Porque Jesus fala: o pastor dá a vida por a sua ovelha, pela sua ovelha. Ele conhece as suas ovelhas. Eu não conheço todas as minhas ovelhas. Eu não sei se eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Não vou ser hipócrita dizer que eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Será que eu não sou o primeiro a sair correndo, a salvar a minha vida e gritar: salve-se quem puder? Então eu prefiro muito mais ser visto como uma ovelha junto com as outras ovelhas, tentando ouvir e seguir o bom pastor. Durante a semana, eu pedi a você que lesse todo o capítulo 10 de São João. Nós ouvimos 10 versículos, são 37. Esse discurso de Jesus, essa parábola, onde Jesus se coloca como bom pastor, em certo momento você ouviu, eles não entendiam o porquê que Jesus estava falando isso. Eles não entendiam quando Jesus continuava e disse: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, as minhas ovelhas me conhecem, elas seguem a minha voz, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eles não compreendem. Mas toda essa fala de Jesus começou para denunciar os maus pastores dos seus dias, dos dias de Jesus. E o que motivou Jesus foi o que está lá no capítulo 9 de São João, a cura do cego de nascença, que criou uma confusão muito grande, muitos questionamentos. Por quê? Porque o cego era conhecido de todos e foi curado por Jesus. Não é como as curas de hoje, que se a gente vê multiplicando-se aí nos horários nobres, que a gente não conhece quem é, não sabe o CPF da pessoa, não conhece. Aquele cego de nascença era conhecido. E as autoridades religiosas, então, ficaram polvorosas. Aquele cego foi curado. Aí você sabe toda a história, você pode ler depois o capítulo 9 de São João, chama o cego, chama os pais do cego, os pais do cego vão com ele até certo momento, falando do filho, mas de repente quando ele se sente ameaçado de serem expulsos
da comunidade, expulso da cidade, como o cego foi. Tem um momento que os pais dizem: olha, ele é maior de idade, pergunta para ele. E o cego vai ficando firme na sua posição, defende aquele que o curou, aquele que realizou o milagre em sua vida, ao ponto do cego ser expulso da cidade. E Jesus tem um novo encontro com ele. Isso aí deixou as autoridades religiosas chateadas, como diz o caboclo, com a pulga atrás da orelha, e ao mesmo tempo motivou Jesus a denunciar os maus pastores da sua época. Essa denúncia, que lá no Antigo Testamento já tinha, feita pelo profeta Ezequiel, se você quiser ler, no capítulo 34 de Ezequiel, do profeta Ezequiel, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, nesses termos: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza dizendo: assim diz o Senhor Deus aos pastores, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmo e esquecem das ovelhas. Acaso esses pastores não devem apacentar as ovelhas, se preocupar com as ovelhas? Esses pastores comem a carne da ovelha, bebem do seu leite, vestem de suas lãs, mas não se preocupam com ela. Já lá no Antigo Testamento, os maus pastores eram advertidos. E Jesus, então, nessa passagem de hoje, ele está denunciando os maus pastores da sua época. As autoridades religiosas dos seus dias, que não se preocupam com o rebanho, que não se preocupam com as ovelhas. E, ao denunciar, Jesus se apresenta como sendo ele o bom pastor. Ele é o bom pastor, que conhece as ovelhas, sabe o nome de cada uma e é capaz, ou melhor, deu a vida pelas ovelhas como ele tinha prometido. Nós somos as ovelhas. Ovelha, pastor, era algo muito conhecido nos dias de Jesus. Mas a gente, às vezes, pode pensar assim: por que Jesus não nos comparou com outro animal? Por que ele não nos comparou como um leão forte? Por que ele não nos comparou com uma águia precisa, que voa alto? Por que ele não nos comparou com o guepardo, o animal mais veloz, dizem, que existe? Não, ele nos compara com uma ovelha. Ele nos chama de ovelha e se oferece como pastor. Porque a ovelha, dizem os estudiosos, que é o animal mais frágil que existe e dependente do pastor. Nos dias de hoje, talvez a gente então entenda por que nós somos ovelhas. Porque nós não somos nada, meu irmão e minha irmã. Nós não somos nada. A gente às vezes quer ser grande coisa, mas a gente não é nada. Olha o momento que nós estamos vivendo. Olhe, pare para imaginar o homem que se orgulha, que arrota, que pisou na lua, que descobriu isso, aquilo outro, vencido por um inimigo invisível aos seus olhos.
Somos ovelhas e precisamos entender, dependemos do pastor. E sem esse pastor, nós não somos nada. Nada. Podemos até pensar que somos, mas não somos nada. Somos dependentes do pastor. Hoje, este domingo nos enche de alegria. Deve renovar o nosso coração, por mais machucado que esteja, por mais preocupado que esteja, eu sei que está. Nos alegrar em saber, nós temos um bom pastor que cuida de nós, que zela de nós, que não está alheio ao nosso sofrimento, que não é indiferente ao nosso sofrimento, sofrimento que não é culpa dele, mas pela cabeça dura das suas ovelhas, egoístas, gananciosas, mesquinhas, que só lembram do pastor quando o lobo as ataca, mas quando tudo vai bem, o pastor está longe, distante de qualquer decisão, de qualquer momento em sua vida. Alegrar o nosso coração. Nós temos um bom pastor, Jesus Cristo, único, que deu e, se preciso for, dará novamente a vida por suas ovelhas. O pastor, no meu modo de ver, é inquestionável. Aqui cabe nós encerrarmos e meditarmos durante esta semana a atitude e o jeito de ser da ovelha. A ovelha, eu já não coloco a minha mão no fogo se é uma boa ovelha. O pastor não. O pastor não abre brecha para nenhum questionamento. Mas a ovelha, não sei não. E por que às vezes nós insistimos em não ser uma boa ovelha? Eu encerro contando como conto todos os anos uma historinha. Se vocês já conhecem, pode tirar um cochilo agora. Ou tirem o pó da historinha e levem de novo. Numa cidade, o pároco resolveu convidar um intelectual muito estudado, cheio de títulos, erudito, para dar um curso para os seus leitores, salmistas, comentaristas, a gente usa essa palavra ainda, que faz a motivação antes de começar a celebração. Pagou a preço de ouro. E ele veio dar esse curso. E o curso era sobre impostação de voz, respiração, não ler, mas proclamar a palavra. Era uma comunidade simples. E veio esta pessoa muito intelectual, com uma voz que se assemelhava com a voz do Cid Moreira nos bons tempos. E ele veio, começou a desenvolver o encontro, e de repente ele decidiu fazer na prática, colocar em prática, o que é proclamar a palavra. O que ele fez? Ele escolheu uma passagem da Bíblia, da palavra de Deus, que é o Salmo 22, em outras traduções 23, o Salmo do Bom Pastor. Primeiro foi ele, se colocou diante do microfone e proclamou o Salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sobre verdes pastagens, Ele me faz repousar. E aí foi. No final, as pessoas aplaudiram, aquela voz linda, magnífica. Depois ele escolheu alguém da assembleia para
proclamaram o mesmo salmo. Todos ficaram amedrontados, até que o seu João aceitou. Veio, idade avançada, surrado pela vida. Ele deu o texto e o seu João começou a ler, a proclamar como o palestrante queria. Mas a sua voz fraca, às vezes não dava para entender. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vinha um pigarro, ele, sobre verdes pastagens, ele me faz repousar. E foi. No final ninguém aplaudiu. E o professor, o intelectual, perguntou: e aí, gente? O que vocês perceberam? O que vocês notaram? O silêncio tomou conta da assembleia. Ele ficou meio assustado. E tornou a repetir e insistir: o que vocês perceberam? Qual a diferença? Ele queria que alguém levantasse e dissesse: você impostou a voz, você soube respirar, você não deixou o teu pigarro vir para limpar a sua garganta diante do microfone. Já o seu João, não, o seu João não olhou para a assembleia, e assim por diante. Era isso que ele esperava, mas o silêncio imperava. De repente, uma senhora muito humilde, de tanto intelectual insistir, levantou e deu a opinião dela. Ela disse: professor, eu vi uma diferença. Sim, como é o seu nome? Maria. Sim, dona Maria, qual foi a diferença? Ela disse: eu percebi que o Senhor proclamou o salmo do pastor. E o meu irmão de comunidade, João, proclamou o pastor do salmo. O pastor do salmo. Talvez, meu irmão e minha irmã, essa historinha nos leva a refletir que somos ovelhas cabeça dura, porque nós conhecemos o salmo do pastor, conhecemos o evangelho de Jesus, mas não conhecemos o pastor do salmo, não conhecemos o Jesus do evangelho. Esse é o problema. Este é o problema. Por isso que a palavra dele não arde no nosso coração, enquanto semana passada ardia no coração dos discípulos de Emaús. Porque talvez eu conheça o evangelho, mas não o Jesus do evangelho. Talvez é isso que está nos faltando. Talvez por isso que a palavra dele não arda em nosso coração. E aqui, nós, sacerdotes, meus irmãos que estão aqui celebrando comigo, está a grande missão nossa, de quando perceber que o rebanho não está sentindo a palavra queimar no coração e arder, nós temos que ser responsáveis para fazer com que essa palavra arda, toque os corações, toque os corações. Papa Francisco, numa das suas primeiras falas no seu documento, ele diz: o sacerdote tem que tocar o coração dos fiéis com as suas palavras. Tocar o coração dos fiéis. Meu irmão e minha irmã, eu creio que os meus irmãos também, somos ovelhas como vocês. Ovelhas cabeçudas, ovelhas teimosas, ovelhas miseráveis, ovelhas pecadoras. Mas nesse domingo, o domingo do bom pastor, o domingo da alegria, nós queremos com vocês, junto com vocês, ser uma ovelha
que escute a voz do pastor. Escute a sua voz e o sigamos. Porque nós só temos, em certos momentos da vida, só Ele por nós. A ninguém mais dá para recorrer. Que o bom pastor te acompanhe sempre, que Ele toque o teu coração e se abandone nos braços dEle como uma ovelha, entendendo, sem esse pastor eu não sou nada. Sem esse pastor vai ser difícil atravessar esta tempestade. Ele é o bom pastor, te conhece, me conhece pelo nome. Confie a tua vida a esse pastor.